O que você conhece sobre o arquipélago das Seychelles? Provavelmente, como a maioria, ainda não conhece muito sobre esse conjunto de ilhas do Oceano Índico, não é mesmo? Neste episódio, exploraremos a geografia e a demografia do país, detalhando as principais ilhas, a extensão territorial e a situação de qualidade de vida dos habitantes do arquipélago, além de contar desde a chegada dos portugueses até a colonização francesa e britânica, destacando suas dinâmicas sociais e políticas ao longo dos séculos. Eu me chamo Jennifer Souto. E eu, Maria Clara. Esse é o episódio 10 da segunda temporada do Projeto Nagauíto, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG, BCE, e tem como objetivo contar em forma de podcast a história de países africanos. Nessa edição, descobriremos mais sobre Djibouti, Seychelles, Comores e Eritreia. Seychelles é um país africano formado por cerca de 155 ilhas no Oceano Índico, sendo que as principais são Almirante, Farquhar, Adabra e Maré, que é a mais populosa e abriga a capital nacional, a cidade de Victoria. Seu território não possui fronteiras terrestres, mas está relativamente próximo de Madagascar. Com extensão territorial de apenas 455 km², Seychelles é o menor país da África. A população é composta por aproximadamente 100.060 pessoas, tendo densidade demográfica de 191,8 habitantes por km². 40 dessas ilhas, as maiores, são feitas de rochas graníticas e possuem terreno montanhoso. As restantes são formadas por recifes de coral, como Plate e Coetve, ou têm origem vulcânica, como Silhouette e Nof. Muitas são desabitadas. As ilhas Aldabra são constituídas por plataformas calcárias e recifes que se elevaram cerca de 8 metros acima do Oceano Índico, quando o nível do mar baixou há milhões de anos devido a mudanças nas correntes marítimas. Os habitantes de Seychelles desfrutam de bons indicadores sociais, diferentemente de alguns vizinhos africanos. A taxa de mortalidade infantil é de 11 para cada 1.000 nascidos vivos, menor que a do Brasil, que é de 22 óbitos para a mesma quantidade de nascidos vivos. Todos os habitantes têm acesso à água tratada, e o analfabetismo atinge somente 8% da população. Os portugueses foram os primeiros ocidentais a chegar a Seychelles no início do século XVI, com Vasco da Gama nomeando a de Ilhas Almirante em 1502. Por quase 2 séculos, as ilhas serviram como refúgio para piratas. Em 1742, o explorador francês Lazare Picault nomeou muitas ilhas do arquipélago, incluindo Maré e Santana. Nicolas Morphey, em 1756, tomou posse em nome da França e chamou-as de Seychelles. Os franceses começaram a evitar colonos, escravos e trabalhadores indianos em 1768, transformando as Seychelles em um centro produtor. Charles de Romainville fundou uma colônia em Maré em 1778, que se tornou a cidade de Victoria, a capital. Após a proibição da escravidão pelos britânicos, em 1835, o influxo de trabalhadores africanos não cessou completamente. Isso ocorreu porque navios de guerra britânicos capturavam árabes e os forçavam, junto com os escravizados libertos, a trabalhar nas plantações como aprendizes sem receber remuneração. O Gambla, uma expressão francesa que significa brancos grandes, assumiu o controle da vida política e econômica do país, com uma administração colonial britânica que ora estava ao lado deles, mas muitas vezes se mostrava hostil. A administração também proibiu a importância de trabalhadores indianos contratados. Por isso, a população indígena é reduzida, e assim como uma minoria chinesa semelhante, foi confinada à classe dos comerciantes. O país alcançou a independência da Grã-Bretanha em 1976, exceto pelas ilhas que permaneceram como território britânico do Oceano Índico. Isso inclui a ilha Diego Garcia, que foi transformada em base militar dos Estados Unidos. A economia do país tem como principais destaques a indústria pesqueira e o turismo, impulsionado pelas belezas naturais do país: areia fina e branca, água azulada e com temperatura agradável. O turismo emprega mais de 30% da força de trabalho e responde por mais da metade das fontes de receitas financeiras.
Uma grande parte da economia também estava ligada à plantação de copra, que é o nome dado à carne seca do coco. E em alguns momentos, a canela e a baunilha também foram produtos de exportação significativos, todos relacionados à base agrícola. A agricultura baseia-se no cultivo também de banana. Durante os anos 1960, cerca de 1/3 da população economicamente ativa trabalhava nas plantações, enquanto aproximadamente 20% estavam empregados no setor público. A introdução do aeroporto internacional, em 1971, marcou um ponto de virada, já que o turismo ganhou destaque. Isso levou a uma reconfiguração da economia, com um foco crescente nos setores de turismo e agricultura. Os salários no setor de turismo eram bem melhores. A economia das plantações não tinha muito espaço para crescer, e os salários também não podiam aumentar muito, já que eram determinados pelos preços internacionais das colheitas. A área de plantação encolheu bastante, agora que representa cerca de 4% do Produto Interno Bruto, PIB, e emprega menos de 10% das pessoas que trabalham. Apesar de a copra das Seychelles ser de alta qualidade, é provável que a plantação acabe desaparecendo por completo. O turismo contribui com 13% do PIB, trazendo 60% das receitas em moeda estrangeira. Mesmo que o país seja considerado de renda média alta pelo Banco Mundial, a distribuição de renda ainda é desigual. E em 1992, cerca de 7% da população estava na pobreza. A bandeira das Seychelles é um reflexo da diversidade do país. Ela é composta por 5 faixas diagonais: azul, amarela, vermelha, branca e verde. O azul representa o céu e o oceano. O amarelo simboliza o sol brilhante. O vermelho representa o povo seychelense e o branco simboliza a harmonia e a justiça. E o verde representa a rica vegetação das ilhas. Devido à diversidade histórica e cultural das Seychelles, existem 3 idiomas oficiais: crioulo seychellois, francês e inglês. O crioulo é a língua materna da maioria da população e reflete as influências africanas e europeias. O francês e o inglês são amplamente utilizados devido à colonização francesa e britânica. Esse foi o episódio 10. Esperamos que você tenha gostado e aprendido um pouco sobre Seychelles. No episódio 11, iremos falar sobre a cultura das Seychelles, dar detalhes sobre os materiais e elementos utilizados por pintores e escultores da região. Redação e edição de áudio: Jennifer Souto. Edição de texto: Nelson Nunes. Locução: Maria Clara e Jennifer Souto. Até mais!